Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma planta desafio. E hoje nós vamos ver essa planta aqui, tá? Aqui tá o gabarito como sempre, e aqui nós vamos ver essa planta aqui que aparentemente parece uma planta tranquila de se fazer. Mas vamos ver o que acontece na hora que a gente marca o perímetro, tá? Então, primeira coisa, vamos marcar aqui o perímetro dessa construção, tá? Esse pátio aqui é aberto. Aqui a gente tem um banheiro e um depósito aqui por fora. Aí tem esse recorte. Temos esse outro recorte aqui pra baixo. Aqui também tem outro jardim. Aqui está a nossa porta de entrada, tá? Então, por aqui, ó, que tudo acontece, certo? E esses outros recortes aqui. A garagem, ela é aberta, por isso que ela não vai entrar no baguá, tá? E no outro sentido também. Vou fechar aqui, pra gente poder entender que tipo de planta é esse aqui, tá? Então, sempre façam o recorte, o perímetro, né? Nunca deixem de marcar o perímetro direitinho, tá? Isso aqui é fundamental para você conseguir fazer uma boa aplicação de baguá e, mais do que boa, uma aplicação correta, tá bom? Porque se você errar o baguá, você errou a consultoria toda, né? Ou o projeto todo, tá? Então, é muito importante a gente ter o perímetro bem delimitado, tá bom? Por isso que a gente usa uma canetinha vermelha, grossa, pra gente realmente conseguir destacar aonde nós vamos aplicar esse baguá, tá bom? Feito isso, nós temos aqui algumas situações. Ah, perdão. Aqui, ó, isso aqui é aberto também, esse jardim, tá? Cuidado que engana, quando você tem jardins internos, você pode se enganar, tá? Então, esse pátio aqui, ele é aberto, tá? Eu poderia ter passado inteiro aqui, não teria problema também, tá? Agora, vamos observar algumas questões aqui, tá? Esse tipo de planta nem tem uma legenda, né, pra gente colocar aqui, afinal de contas é uma coisa bem diferente, tá? Mas, fato é, não é só vir aqui e fazer o perímetro total, senão isso vai gerar faltas gigantescas aqui nesses pedaços, tá? E não é isso que a gente encontra, tá? É muito difícil a gente ter faltas tão grandes, tá bom? Mas, ó, importante a gente observar. Esse pedaço aqui, eu tenho aqui, ó, esse limite aqui, tá vendo? Ó, eu tenho esse corredor que delimita um estreitamento aqui, tá vendo? E do lado de cá, eu tenho esse pedaço aqui, ó, que também vai limitar outro estreitamento pra cá, tá? Por isso que a gente vai aplicar o baguá dessa maneira, tá bom? Por quê? Porque esses estreitamentos, eles vão acabar sendo menor do que a metade do todo, tá bom? Vamos por partes pra gente conseguir entender passo a passo, tá? Primeiro passo, a gente nunca pode deixar a porta de entrada pra fora. Então, como é uma porta sobressalente, né? Esse aqui a gente pode fazer, esse gráfico. É uma porta sobressalente, ou seja, a porta, ela limita o baguá, tá? Então, o baguá vai ficar alinhado aqui embaixo. Isso é o nosso primeiro fato, tá bom? Sempre façam de lápis primeiro, para vocês conseguirem entender o geral, e depois vocês passam a caneta quando finalizar o baguá todo, tá? Porque a gente sempre vai ter aí que medir, calcular, pode ser que erre, então é bom a gente fazer de lápis, tá? Muito bom, gente. Aqui, ok. Aqui, desse lado, eu já sei que eu tenho esse estreitamento. Por quê? Porque o baguá, ele vem, ó, e ele vem pra cá. E esse pedaço aqui, ele não existe, ou seja, eu só tenho essa circulação aqui até esse outro espaço. E esse pedacinho aqui, nitidamente, tá? Não preciso calcular, nitidamente, ele é menor do que o todo, metade desse todo aqui, né? Ou até desse todo aqui, tá? Então, aqui eu já sei que ele vai vir nesse lado aqui. Tem um caminhão passando, tá? Ai, mas Steph, esse outro pedaço aqui, tá? Já vamos falar sobre ele, tá bom? Toda vez que tiver uma planta assim, gente, não adianta você não conseguir enxergar o todo, tá? Você precisa ter uma visão geral pra ir passando as linhas e ver o que faz sentido e o que não faz sentido, e depois você sempre confere, tá? Por isso que é uma planta desafio, tá bom? Agora, ó, eu vou experimentar cortar aqui, tá? Vou experimentar cortar aqui pra gente ver se isso aqui realmente é menor do que o todo, tá bom? Olha só, eu vou medir daqui, da linha da onde eu fiz, tá? Até o final aqui, eu tenho 9,7. 9,7. Dividido por 2,
Deixa eu pegar uma calculadora aqui. 9,7 dividido por 2, nós temos 4,85. Agora, vamos ver quanto tem esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui tem 4, ou seja, ele é menor do que a metade do todo. Logo, é aqui mesmo, tá? Essa linha. E esse pedaço aqui, ele é uma área excedente, tá bom? Então, até lembrando da nossa regrinha, né? Vocês lembram da nossa super fórmula aqui, né? Então, se o recorte, ele é menor ou igual da metade da lateral, ele é um excesso. Ou seja, se esse recorte aqui, ele é menor ou igual a metade da lateral do todo, que é 4,85, ele é uma área excedente, ou seja, é uma área excedente, tá bom? Muito bem, tá? Isso aqui é a regrinha que vocês vão usar pra tudo, tá? E agora falta o lado de cá, tá? Então, aqui é menor, né? Então, é menor, então, essa parte aqui acaba sendo excedente, porque aqui é menorzinho, tá bom? Daí, aqui, a porta segura, aqui a gente fez a mesma coisa, e agora eu vou fazer do lado de cá também, tá? Então, tudo aqui, eu tenho exatamente 7,5. 7,5 dividido por 2, 7,5 dividido por 2, eu tenho 3,75. Vou medir daqui até aqui, eu tenho 3,3. Ou seja, ele é menor do que a metade da lateral do todo. Logo, é uma área excedente também, tá? Então, ele vai fechar aqui, tá? E ele vai ficar como área excedente. Lembrando sempre que essa lateral aqui é a largura do baguá, tá bom? Ou seja, eu venho daqui até aqui. Ah, mas Steph, eu não posso fazer total aqui? Não, porque eu já descartei esse pedaço, tá? Essa é a maior dificuldade, porque você tem que fazer em cima dos descartes. Você desconta esse, e é isso aqui que a gente tá analisando, tá vendo? Tá? Então, feito isso, a gente já pode marcar esse primeiro perímetro. Vou pegar minha caneta aqui pra gente marcar, e depois eu vou apagar o que tá em lápis, tá? Só pra gente conseguir seguir aí os próximos baguás, e depois a gente passa tudo a limpo. Então, aqui tem um lado, aqui tá o outro lado, por causa da porta. Aqui eu tenho essa delimitação, e aqui eu tenho essa delimitação. Fechou? Agora, vamos para esse baguá aqui, tá? O seu segundo baguá aqui. São 3 baguás nessa planta. Por quê? Porque são excessos muito grandes. Quando o excesso é muito grande, naturalmente, eles acabam sendo outro baguá, e não uma área excedente somente, tá? Por quê? Porque os outros baguás, tanto em L, em T, em H, qualquer tipo de aplicação onde eu tenho esses recortes aqui, esse recorte sempre vai ser derivado de uma área excedente, tá? Porque é realmente uma área excedente, por isso que eu vou aplicar aqui, tá? Aqui tá fácil, né? Esse pedacinho aqui com certeza é menor do que a metade do todo. Então, aqui a gente consegue alinhar o baguá aqui, tá? Aqui também tá tranquilo, é reto. Aqui que eu vou ter que verificar, né? Então, vamos ver. Eu vou medir aqui, total, eu tenho 5,2. Isso aqui, 5,2 dividido por 2, eu vou ter 2,6. Medindo aqui o recorte, eu tenho exatamente 2,6. Ou seja, ele é igual. Se é igual, é uma área excedente, tá? Então, o meu baguá, ele vai ficar alinhado aqui, tá? Já vou passar aqui de caneta, pra já ficar certinho. E aqui tá tranquilo, é só a gente fechar. Tudo bem? Então, baguá 1, baguá 2. Agora, vamos para o terceiro, que é esse daqui, tá? O que acontece, gente? Cuidado com isso, tá? Tá vendo que tem esse recortezinho aqui? Eu tenho que seguir o alinhamento do baguá anterior, tá? Pra poder fazer. Então, aqui, eu vou já estender essa linha, porque eu vou começar desse recorte aqui, tá? Não tem como assim sobrepor um baguá no outro quando isso acontece, tá bom? Então, aqui já ficou como uma área excedente desse baguá aqui. Desse lado aqui tá tranquilo, é muito fácil. Desse lado aqui também tá tranquilo, mas vamos verificar desse lado, tá? Então, medindo aqui, total, eu tenho 4,1 dividido por 2 é igual a 2,05. E esse pedaço aqui, né, ele é 2,5.
Ou seja, ele é maior, ele não é menor, ele é maior. Então, é aqui que eu vou fechar o meu baguá, tá? Vou fechar aqui e vou fechar aqui em cima. E tenho aqui os meus 3 baguás, tá? Eu vou apagar e já volto aqui. Muito bem, apaguei e agora nós vamos fazer as divisões, tá? Vou usar então aquele nosso esqueminha aqui de achar um múltiplo de 3, tá? Então aqui tem 6, aqui tem 3, para eu poder fazer esse alinhamento. Aqui e aqui. E no outro sentido também, né? Fiz nesse, vou fazer nesse agora. Cadê? 9, então 3, 6. Se você estiver fazendo isso no computador, você consegue pegar as medidas melhores lá no CAD, tá, gente? Como eu tô fazendo à mão, essa aqui é uma maneira de ficar mais rápido pra gente não ficar aqui se perdendo em contas, tá? Mas é claro que se você fizer no computador, você vai ter uma precisão melhor aí, tá? Aqui a mesma coisa. Deixa eu ver. Vou pegar aqui 6, 4, 2. Opa. Tá bem... Peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Aqui 6, 4, 2... Bom. Aqui. Não reparem que eu fiz a linha um pouquinho torta. Vou tentar arrumar. Aqui também vou fazer no olho mesmo, tá, gente? Só pra gente poder finalizar, tá? Mas vocês façam aí com as medidas direitinhos. Desculpa, errei. E aqui também a mesma coisa, tá? Então, eu já vou também fazer aqui, tá? Fiz no olho por uma questão de agilidade. Você faça na régua direitinho, calcule tudo certinho, tá? Pra poder ficar o mais correto possível. Aqui e aqui, tá? Meu olho não tá muito bom hoje, mas vamos lá, tá? Entrou por aqui, certo? Então, meu trabalho está aqui. Aí, a pessoa veio, ela entrou por aqui. Então, meu trabalho desse segundo baguá tá aqui, tá? E aqui, a pessoa veio por aqui. Opa, ficou uma medida aqui. Então, o meu trabalho está aqui. Então, eu tenho os 3 baguás e agora vamos pintar o que é falta e excesso. Nós costumamos usar a legenda do verde e do amarelo, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então, aqui eu tenho uma área excedente desse baguá aqui. Aqui eu não tenho nada, aqui eu tenho essa outra área excedente. Aqui eu tenho também essa outra. E aqui também essa parte do banheiro e depósito, tá? E, em termos de área faltante, eu tenho esse jardim desse baguá. Eu tenho esse pedaço aqui da entrada, por quê? Porque o que causou isso foi a minha porta sobressalente, né? Essas faltas grandes aqui. Então, eu tenho uma grande falta em trabalho, basicamente quase não tenho o guá, certo? E aqui, uma falta na área dos amigos, tá? Então, basicamente, resultado, falta em amigos, falta em trabalho e na saúde, e na sabedoria aqui no baguá principal, com uma área excedente em relacionamento e um pouquinho em criatividade. Já no segundo baguá, nós temos excesso na prosperidade, mas temos um banheiro aqui que pode ser um problema, né? E temos aqui um excesso também no relacionamento e na criatividade. O banheiro aqui, o vaso na criatividade não tem problema. E aqui no terceiro baguá nós temos falta em sabedoria, um pouquinho no trabalho, um pouquinho no centro e um pouquinho aqui também em família e um excesso aqui na área dos amigos, tá bom? Então, esse foi o resultado do nosso baguá de hoje. Espero que você tenha gostado dessa plança desafio e treine e se desafie, tá bom? Até a próxima!